Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. E hoje, depois de um vídeo atrasado, que era para ter saído no dia 24, nós vamos conversar sobre um conto de Natal do Charles Dickens, o livro Quem Inventou o Natal, ok? Então, antes de eu conversar com vocês, antes de termos uma resenha barra aula, na verdade, aula barra resenha, eu quero convidar você a se inscrever no meu e-mail, na minha newsletter. São e-mails quase diários e de graça sobre as maiores obras da literatura, para que você possa receber, além dos vídeos quase diários aqui, também e-mails, tá? Então são coisas separadas. Os vídeos que eu gravo aqui não têm ligação com os e-mails. Então você tem uma dupla fonte de conteúdos literários de altíssima qualidade e de graça. Beleza? Então, vou deixar o link aqui para que você se inscreva na descrição do vídeo. Clique lá, ponha seus dados e passe a receber meus e-mails de graça. Beleza? Então, vamos conversar sobre um conto de Natal, também traduzido como uma canção de Natal, como uma cantiga de Natal, e por aí vai, tá bom? Por que eu resolvi gravar um vídeo sobre este livro? Primeiro porque passamos o Natal, a ideia seria ter lançado no dia do Natal, porém eu não tive tempo de fazer isso. E eu resolvi estudar e ler para fazê-lo no dia 24. Porém, a minha esposa, de uma forma bastante dickensiana, me obrigou a parar de trabalhar, porque eu estava com o espírito do Sr. Scrooge. Eu estava pensando apenas em trabalhar no dia da véspera do Natal. Então, minha esposa me obrigou a deixar de trabalhar. Eu só consegui voltar mais ou menos ativa hoje, dia 27. Beleza? Então, primeiro motivo, estávamos no Natal. Motivo óbvio. Segundo motivo, eu não tinha gravado um vídeo sobre esse livro ainda. Terceiro motivo, Dickens é o meu autor favorito. E quarto motivo, o livro não é, digamos, o fato de eu estar gravando um livro, o fato de eu estar gravando um vídeo sobre um livro que fala sobre o Natal no Natal, nesse caso, é importantíssimo, porque o livro do Dickens, de fato, alterou o Natal como nós o conhecemos, influenciou a forma como nós enxergamos o Natal até hoje. Eu tenho certeza absoluta, vai influenciar a sua visão do Natal e da vida. Beleza? Então, o que faremos aqui hoje? Perdão aí pela fungada, esse vídeo vai sem edição, ok? Por quê? Não tive tempo. Este vídeo vai traçar um panorama geral sobre o livro. Então, eu vou apresentar a vocês quais foram as condições sob as quais Dickens resolveu escrever o livro e por quê. Vamos explicar um pouquinho do começo do livro para que você possa abordá-lo com alguma chave de leitura, uma visão mais profunda. E depois eu vou explicar uma ou outra coisa que eu julgo importantes para que você possa apreciar melhor a leitura. Beleza? Vamos lá então. Charles Dickens é o meu autor favorito e é o autor favorito, quase de forma unânime, dos alunos do meu clube de leitura. Nós não lemos ainda o Conto de Natal no meu clube de leitura, mas já lemos Grandes Esperanças e David Copperfield. E os dois livros foram absolutamente amados, tá? Especialmente David Copperfield. Então, eu não gravei vídeos ainda sobre Grandes Esperanças e David Copperfield, eu vou gravá-los no futuro, especialmente porque eu acho que Dickens é um pouquinho maltratado aqui no Brasil, ele não é tão conhecido como ele deveria ser, e cada vez que eu apresento um livro do Dickens para o público, né, para os meus seguidores, para os meus alunos, a resposta deles é tão enfática, tão amorosa, tão divertida, tão apaixonada, que eu tenho certeza absoluta de que Dickens só não é mais conhecido e mais lido porque faltam pessoas para apresentá-lo. Então, eu quero tentar fazer esse papel aqui de apresentá-lo para cada vez mais pessoas. Charles Dickens, então, é o mais famoso autor vitoriano da Inglaterra. Eu diria que poucos autores
foram tão famosos quanto Dickens, não só na Inglaterra como no mundo. Eu acho que assim um paralelo que nós poderíamos traçar em relação à popularidade seria com a J.K. Rowling hoje em dia. Ele foi realmente um gigantesco fenômeno de vendas. Era um autor, portanto, muito popular, lido assim por todas as classes sociais. Se não era lido pelos pobres, era lido para os pobres, por pessoas que sabiam ler. E é um daqueles raros casos na literatura em que você tem um autor que é ao mesmo tempo aclamado pela crítica, ou pelo menos por parte dela, e amado pelo público. Um autor ao mesmo tempo popular e de alta literatura, por assim dizer. Tá bom? Charles Dickens ficou famoso, em primeiro lugar, com As Aventuras de Pickwick, que é um livro absolutamente maravilhoso. Eu tenho que gravar um vídeo sobre ele também. Eu nem acho que exista uma tradução atual desse livro, uma edição atual. Deveria, porque As Aventuras de Pickwick é um dos livros mais felizes, solares, alegres, esperançosos e engraçados que eu já li em toda a minha vida. O século XIX, o século XX, eles foram prodigiosos em gerar autores que são importantes, que foram responsáveis por grandes obras, obras que são aclamadas como alta literatura, que, porém, eram cínicos, tristes, miseráveis, infelizes, desesperançosos, desgraçados e etc. Charles Dickens é uma das poucas exceções à regra. Ele é um autor de extrema felicidade e alegria. É um autor em cujos livros você encontra descrições de festas, de jantares, de encontros entre amigos, de banquetes. E nessas descrições, coisas que você raramente encontra, vamos combinar aqui, tá bom? Quantos outros autores você consegue puxar de sua cabeça que são clássicos e em cujos livros você encontra descrições maravilhosas de encontros felizes entre pessoas felizes? Não são muitos, tá? Em Dickens você encontra isso bastante. E Dickens foi, portanto, popular e solar, feliz, alegre. Uma coisa que hoje em dia você encontra apenas em livros que são realmente mais puxados para o popular e aqueles que têm um pezinho no piegas. Aliás, Dickens também tinha um pezinho no piegas, ele tinha um pezinho no melodramático, é impossível negar esse negócio, tá? Porém, vamos voltar aqui ao livro. Então, Charles Dickens ficou famoso com As Aventuras de Pickwick e depois ele escreveu uma série de livros. Deixa eu pegar aqui porque são muitas informações para falar de cabeça. Ele escreveu Oliver Twist, baita livro, tá bom? É um baita livro. Aliás, as histórias de Oliver Twist, Grandes Esperanças e cronologicamente, né? Oliver Twist, David Copperfield e Grandes Esperanças. Há muitas semelhanças entre esses livros, ok? Mas o Oliver Twist, que inclusive foi lançado pela Edna com tradução parcial do Machado de Assis. Inclusive, Machado de Assis não era um sujeito, não era um tradutor responsável por criar traduções que estejam entre as minhas favoritas. Eu não gostei da tradução dele de Os Trabalhadores do Mar, e eu teria que reler sua tradução do Oliver Twist para saber se enfim, se eu a julgo boa. Ou pelo menos uma tradução que estaria no mesmo nível do que ele mesmo escreveu. Não é esse o caso. Monteiro Lobato também não era lá muito feliz como tradutor, tá? Seja como for, o Dickens escreveu Pickwick, depois escreveu Oliver Twist, Nickleby, The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge e por aí vai. Só sucessos. Porém, ele resolveu escrever um livro depois chamado Martin Chuzzlewit. E esse livro não deu nada bom. Não pegou bem, não vendeu legal.
certo? E o Dickens era um sujeito meio, digamos, pródigo com o seu dinheiro. Ele era ao mesmo tempo generoso, ele foi um filantropo a vida inteira, deu muito dinheiro, tá, do seu próprio bolso para pobres, para ajudar instituições que ajudavam os pobres. E, por outro lado, era um pouquinho gastão, tá? Então, quando ele escreveu Martin Chuzzlewit, ele estava em vias de receber o quinto filho. Ele teve vários filhos. E as suas finanças não estavam lá muito bem. Então, ele precisava desesperadamente escrever um novo livro para que entrasse um dinheirinho a mais. Martin Chuzzlewit foi um livro escrito de forma serializada. Então, capítulos iam sendo lançados, acho que semanalmente, quinzenalmente. Dickens tinha uma capacidade de trabalho sobre-humana, tá? Ele várias vezes escreveu mais de um livro ao mesmo tempo, e foi o mesmo caso aqui com Um Conto de Natal. Então, ele estava precisando de dinheiro, em primeiro lugar. Precisava escrever um livro. Porém, Dickens não era, e aí que entra a diferença entre ele e autores que são puramente comerciais. Dickens não iria escrever qualquer coisa, ele não iria escrever qualquer livro, ele não iria baixar o nível e, digamos, escrever algo de forma puramente mecânica só porque ele precisava de dinheiro. Ele precisava apelar ao público, ele precisava que a coisa vendesse, mas ele era também um artista. Então, curiosamente, depois de uma visita que ele fez a uma escola para pobres, as condições da escola foram tão desgraçadas para Dickens e a pobreza, a falta de esperança das crianças naquela escola foram coisas que tanto o oprimiram que ele voltou para casa com raiva, tá? Com um desejo de dar uma martelada, né? Para dar um golpe de martelo, palavras dele, naquelas condições. Então, na verdade, as pessoas tinham convidado Dickens para fazer uma visita à escola, esperando que ele escrevesse um panfleto, tá? Um panfleto não ficcional. Porém, só do artístico ganhou e ele acabou tendo uma ideia. Quando ele voltou para casa com aquela raiva das condições de pobreza da escola, uma ideia foi se formando na sua cabeça, no seu espírito. Ela juntou-se com outras coisas e ele teve uma ideia. A ideia para um conto. Neste conto, ele iria, por meio de uma história de fantasmas, ao mesmo tempo entreter o público e atacar a pobreza. Atacar o espírito, melhor dizendo, que gerava aquela miséria. Ele queria escrever um conto que transformasse e tocasse o coração das pessoas. Tá bom? Então, assim foi que surgiu, ou foi surgindo a ideia para um conto de Natal, que na verdade, uma tradução mais direta e exata seria uma canção de Natal, tá? Por que dizem que Dickens inventou o Natal? Porque naquela época, aliás, Dickens escreveu o livro em 6 semanas, tá? Um pouquinho mais de um mês. Por que dizem que Dickens inventou o Natal com esse livro? Porque, naquela época, a instituição do Natal estava fraca, frágil, doente, quase sumindo, por duas razões. Primeiro, durante algum tempo, os puritanos são um grupo cristão protestante especialmente radical em relação a alguns pontos, tá? Quais pontos? Por exemplo, os puritanos eram extremamente radicais em relação ao entretenimento popular. Eles achavam imorais várias formas de entretenimento popular. Já tinham atacado antes Shakespeare, atacavam o teatro, atacavam várias formas de literatura, atacavam cantigas populares, porque, segundo eles, elas poderiam ter vocabulário chulo ou iriam
enfiar nas crianças ideias imorais ou não virtuosas. E o Dickens, em grande parte, se levantou como artista para afirmar e reafirmar formas de entretenimento que estavam sendo atacadas pelos puritanos. Por exemplo, o circo. Dickens amava o circo, os puritanos atacavam o circo loucamente. Então, quando o Dickens começou a escrever, ele tinha um feeling, né, popular incrível, de forma que tudo o que era cultura pop, por assim dizer, ele incorporava aos seus livros. Tá? Então, humor, o absurdo circense, os pobres na sua vida diária, por exemplo. Né? Existe um capítulo maravilhoso no David Copperfield, em que o David fica bêbado. Né? Então, em vez de atacar a bebida como algo imoral, terrível, como um puritano faria, ele escreveu um capítulo profundamente cômico, que é uma joia narrativa, é fruto do gênio mesmo, ao mesmo tempo que é um capítulo, ao mesmo tempo engraçado e no final um pouquinho triste, tá? Então, ele tinha esse feeling para as coisas populares, ele raramente caía num tom didático, moralista, de botar o dedo na sua cara, tá? Então, Dickens, quando a ideia para um conto de Natal surge, ele diz que é possuído por aquela ideia, tá? Ele diz que é possuído pela ideia, e correspondentes, pessoas que conheceram Dickens, dizem que ele ria e chorava, e depois ria de novo, e depois chorava de novo, enquanto escrevia e pensava na história. Então ele foi possuído por essa ideia. Essa ideia realmente tomou. E ele andava de um lado para outro à noite, andava quilômetros às vezes, pensando na história, escrevendo a história em pé, tá? Enquanto ria, enquanto chorava. E por que essa história também pegou tanto assim? Tá? Porque a visita às crianças o pegou tanto assim? Porque Dickens tinha se lascado terrivelmente na infância. O pai do Dickens foi preso mais de uma vez porque não tinha pagado dívidas. Sim, naquela época as pessoas iam presas por não pagar dívidas. Inclusive, não só o pai, o resto da família inteira foi presa. E o Dickens, com apenas 12 anos de idade, foi enviado para trabalhar em uma fábrica, eu acho que de graxa de sapato, algo assim, na qual ele trabalhava 12 horas por dia, 12 ou 10 horas por dia, algo assim, no mínimo 10 horas por dia, tá? Naquela época não havia leis para proteger crianças do trabalho, há relatos de que crianças de até 5 anos de idade trabalhavam nas fábricas, muitas e muitas e muitas crianças de 9 anos de idade trabalhavam, às vezes, em expedientes que duravam mais de 10 horas, não havia quase nenhuma lei protegendo as crianças de acidentes no trabalho. Muitas crianças foram mutiladas em mãos, dedos, pés, pernas, olhos, tá bom? Mulheres também perderam muitos membros, homens também. Então, era uma situação horrível e o Dickens tinha vivido, como criança, aquela situação. Então, o seu amor pela literatura popular, o seu feeling, tá? Pela cultura pop, por exemplo, pelo gótico, né? Pelas histórias de fantasma. As histórias de fantasma já vinham sendo contadas há décadas, talvez há séculos, no Natal e no Ano Novo na Inglaterra, tá? Então, ele mistura tudo isso dentro do seu espírito profundamente artístico e traz à luz um conto de Natal, tá bom? E diz o seguinte: com o livro, Dickens queria dar vida ao seu sincero e verdadeiro desejo de contribuir com quantas forças tivesse para aumentar o quinhão comum de alegria e prazeres saudáveis. Então veja, ele queria ganhar dinheiro, ele precisava ganhar dinheiro, mas ele não queria ganhar só dinheiro. Ele queria fazer as duas coisas, ele precisava se sustentar, mas ele queria, com sincero e verdadeiro desejo, contribuir para aumentar o quinhão, para aumentar, digamos, a parte, né, comum de alegria e prazeres saudáveis. Mais uma citação dele aqui. Eu tenho grande fé nos pobres e sempre hei de me esforçar
usando quanta habilidade possa ter, a fim de apresentá-los sob uma luz favorável aos ricos. E nunca irei deixar, espero eu, até morrer, de defender felizes e sábios quanto suas circunstâncias, sempre melhoradas, permitam-lhes ser. Então, Dickens nunca se esqueceu dos pobres. E os seus livros, por exemplo, Oliver Twist, foi um livro muito importante para que as condições das tais workhouses, que eram abrigos, albergues, barra, centros de treinamento para que os pobres pudessem aprender algum ofício, essas workhouses eram horríveis. Horríveis. Por exemplo, a mãe do Charles Chaplin foi para uma workhouse e o Chaplin nunca se recuperou do terrível da terrível experiência que foi aquilo, tá? Para sua mãe. Depois ele tira a mãe de lá e consegue dar-lhe uma vida digna e rica, inclusive, até sua velhice. Mas os poucos anos que ela ficou ali foram marcantes para ela e para o filho. Então, Dickens foi providencial para fazer com que o público prestasse atenção às workhouses. E depois, para que o público prestasse atenção a muitas outras coisas, tá? Que oprimiam os pobres mesmo, beleza? Então, beleza. Qual que é a ideia, então, do conto de Natal? Falei um monte de coisa sem falar do livro, né? A ideia de um conto de Natal é simples. O senhor Ebenezer Scrooge é um velho muquirana, mão fechada, tá bom? Insensível, frio como gelo. Inclusive, o Dickens diz em uma descrição maravilhosa que ele trazia, né, o gelo consigo. A temperatura baixa estava nele, né? Inclusive a temperatura baixa enregelava e tornava duro seu nariz, seus dedos. Ebenezer Scrooge, então, é um velho muquirana, quase sem família. Ele tem um sobrinho, tá? Mas sem mulher, sem filhos, sem amigos. Ele só tem o seu dinheiro e a sua empresa. O senhor Ebenezer Scrooge odeia o Natal, despreza os pobres e mais de uma vez diz que os pobres que não tinham condições de sustentar poderiam morrer de uma vez para diminuir o excedente populacional. Naquela época, as ideias do Malthusianas, tá bom? De um economista e clérigo, né? Que dizia que era bastante apocalíptico em relação ao crescimento populacional, né? Então ele dizia que basicamente assim, quando havia boas condições materiais, isso não queria dizer que essas condições materiais continuariam, porque quanto melhores ficavam as condições materiais, mais as pessoas tinham filhos, e com o número excedente de filhos, as condições materiais voltavam a ficar piores, porque havia pessoas demais. Então, ele começou a defender que houvesse um controle rígido de natalidade, para que menos pessoas estivessem vivas e, portanto, houvesse uma abundância de bens materiais. Né? Ele era um pouquinho não, ele era eugenista, de certa forma. E, portanto, você já pode imaginar quais tipos de pessoas deveriam ser impedidas de nascer. Claro, os pobres. Bom? Então, o Scrooge, ele apoiava as práticas públicas que lidavam com os pobres, as workhouses, a prisão, tá bom? O trabalho absolutamente horrível, cruento, violento mesmo, nas fábricas, inclusive para crianças, etc, etc, etc. E o senhor Ebenezer Scrooge é visitado por 4 fantasmas. Um fantasma do seu antigo sócio, que tinha morrido 7 anos antes, Jacob Marley, que tinha sido tão muquirana quanto ele próprio, e mais 3 fantasmas, que não são de uma pessoa, mas sim do Natal. O fantasma do Natal, dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma aterrorizante dos natais futuros. Tá? O primeiro fantasma que ele aparece é o do senhor Jacob Marley, seu ex-sócio, e ele avisa: você vai ser visitado
por 3 fantasmas, para que talvez você possa mudar de vida a partir das coisas que eles lhe mostrarem. É muito engraçado essa parte, ao mesmo tempo em que dá um certo medo, de fato, tá bom? Esse livro é engraçado porque em algumas partes você pode sentir que ele apela um pouquinho no melodrama, tá? Especialmente quando ele lida com o pequeno Tim. Não vou dizer o que acontece, tá bom? Sem spoilers. Porém, as partes a parte dos fantasmas, ela funciona maravilhosamente bem. E eu fiquei mais de uma vez arrepiado, especialmente quando eu cheguei à parte do fantasma dos natais futuros. Por quê? Não só a criatura é uma criatura que bota medo, de fato, né? Deixa você pelo menos desconfortável, a criatura é um símbolo, tá bom? A criatura é um símbolo de um tipo de futuro que pode muito bem acontecer com você e comigo. Então não importa que um fantasma tenha sido usado como veículo de comunicação na história. O que importa é que ele funciona. Os fantasmas funcionam. Tá? Dickens foi um autor tão magistral que esse dispositivo, que poderia soar para nós algo, nossa, né, que coisa mais antiquada, mais vitoriana, nossa, que coisa mais anos 1830, funciona até hoje. Esse dispositivo gótico, esse dispositivo de histórias populares, até hoje ele funciona mesmo que nós já sejamos muito diferentes dos vitorianos daquela época, tá? E algumas frases do Scrooge, algumas frases que são ditas ao Scrooge, a forma como o Scrooge é confrontado pelo seu eu menino, pelo seu eu jovem, a forma como o Scrooge é confrontado, perdão, por outras pessoas falando dele. Vou dar um exemplo. O Scrooge tem um funcionário, Bob Cratchit. Aliás, Bob Cratchit é um nome muito significativo, porque Bob é uma gíria para Xelim. E Xelim era a 20ª parte de uma libra. Então, um Xelim, para que você tivesse uma libra, você precisaria ter 20 Xelins. Tá? E o Bob, no livro, o próprio Dickens diz que ganhava 15 bobs apenas. Então, ele ganhava 15 Xelins, né? Então ele era pobre, tá? Ganhava muito pouco. E Cratchit é muito parecido com Scratch It, tá? Que vem de raspar, né? Ou é raspar, melhor dizendo. Então, é a ideia de raspar o fundo da panela, né? Ideia de pobreza, tá bom? Bob Cratchit é um funcionário do Scrooge que ele trata muito mal. Exige muito do Bob. O Bob é pai do pequeno Tim e tem uma família. Uma das coisas, um dos lugares para os quais o fantasma do Natal presente leva o Scrooge é para a casa do Bob Cratchit enquanto eles estão ceando. A descrição da ceia deles é maravilhosa e dá vontade de você ter uma família com a qual você possa cear. Dá vontade de você formar uma família, se você não tem uma ainda. Dá vontade, depois que você lê aquilo, de tentar se reconciliar com familiares que talvez você tenha afastado ou que tenha afastado você, tá? Pela alegria e exuberância da cena. Mas nessa cena, o Sr. Bob Cratchit faz um brinde à saúde do Scrooge, porque afinal de contas, ele era o seu patrão. E a mulher do Bob diz que tá maluco, né? Aquele velho, aquele velho muquirana, aquele velho horrível, aquele velho seco, mau, desgraçado, que só te explora. E fica um climão quando falam sobre o Scrooge lá, tá? E de novo, não existe um fantasma que possa levar você para a casa de uma outra pessoa ou de outras pessoas que estejam falando sobre você. Mas existem pessoas que estão falando sobre você.
E a ideia de que uma família de pessoas boas, humildes, simples, mas fundamentalmente generosas e boas, a ideia de que o seu nome possa fazer com que todos fiquem mal, com que crianças fiquem mal, com que uma mulher trabalhadora fique mal, essa ideia pesa o coração. Pesa o coração, tá? A ideia também de que, por exemplo, você possa ver como as pessoas vão reagir à sua morte é uma ideia universalmente apelativa, porque nós gostaríamos muito de saber que tipo de reação nós causaríamos às outras pessoas com a nossa morte, tá? Inclusive, uma... Eu não lembro se foi uma pesquisa, acho que foi uma pesquisa, feita com pessoas no leito de morte. A pesquisadora lhes perguntava qual é a coisa que elas sentiam mais falta na vida, qual era o maior arrependimento que elas tinham. Quase todas elas disseram que o maior arrependimento da vida delas tinha sido fazer poucas amizades ou afastar as amizades que elas tinham formado, né? Chegar àquele leito de morte com poucas conexões humanas, tá? Então, o Scrooge tem ao mesmo tempo o privilégio e a maldição de ver como a sua morte teria impactado as pessoas se ele houvesse continuado naquele caminho, tá? Não vou dar spoiler de como vai acabar o negócio, tá? Mas fica aí uma ideia geral do negócio do livro, tá? Tem que tomar cuidado para não dar spoiler. Então, um conto de Natal é uma história que, ao mesmo tempo, é engraçada, porque algumas cenas são simplesmente engraçadas. A forma como ele reage ao fantasma do Jacob Marley, com a sua incredulidade, é engraçada. O Scrooge tem tiradas inteligentes, tá? Tem uma língua ferinha afiada, que, porém, vai sendo domada, né? E adocicada pelos sucessivos fantasmas que lhe mostram, primeiro, o que ele tinha sido, né? O que ele tinha vivido na infância para transformá-lo no que ele era hoje. Segundo, qual era o impacto dele sobre as pessoas no dia de hoje. E terceiro, qual seria o impacto que ele deixaria para as outras pessoas quando ele morresse, se ele continuar no caminho que ele está. É uma história de redenção, é uma história que, de forma magistral, mistura alguma dose de realismo psicológico com descrições exuberantes de comida, tá? De festa, de bailes, de relações humanas normais, amistosas e felizes, com o lado, às vezes, trevoso mesmo, dá um pouquinho de medo quando ele encontra os fantasmas. Tá? Algumas cenas dos fantasmas são, assim, dignas de um livro de terror, quase. Tá bom? No sentido de deixar você apreensivo em relação à forma como você está vivendo a sua vida. É um livro que pode, de fato, transformar a forma como você enxerga o Natal. É um livro que infunde esperança. E se existe algo de que estamos desesperadamente necessitados de esperança, especialmente os jovens, tá? A nossa época é cínica. Eu sou um pouquinho cínico, talvez muito cínico, e eu me senti tocado pelo livro, ainda que eu soubesse o que iria encontrar ali, eu fui tocado pelo livro. Então, caso você precise de um pouco de esperança, de um pouco de alegria, caso você precise reavivar a chama do Natal, a chama da caridade, a chama do amor, caso você precise melhorar como ser humano e, acima de tudo, não acima de tudo, né? Mas além de tudo, caso você queira também entreter-se com um livro que é divertido e maravilhosamente bem escrito, leia Um Conto de Natal do Charles Dickens, tá bom? Raul, qual a edição que você recomenda? Eu não li elas inteiras, tá? Mas eu li algumas partes, melhor, eu li
a edição inteira da Antofágica, que é essa aqui mesmo. Eu tinha o livro físico, mas no arrobo de caridade eu dei a minha versão física para um amigo meu. Então eu fiquei só com a versão em Kindle mesmo, tá bom? Que é essa aqui. A versão da Antofágica, na edição da Antofágica, é linda. Linda, 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 assim. É um dos livros mais lindos dele. Então, caso você queira comprá-lo, pega a promoção aí, compre que vale a pena, tá? E li a edição da LPM, algumas partes, e a edição da Penguin, algumas partes. As três traduções têm seus prós e contras. A da Antofágica traduziu algumas partes de forma quase incompreensível, basicamente, tá? Mas, no geral, a tradução se esforçou para adaptar algumas frases tipicamente inglesas, de uma forma que eu não vi sendo feita nas duas outras traduções. E, no geral, a da Antofágica é mais fluida, por assim dizer, tá bom? Caso você queira uma tradução que ela tentou se apegar mais ao espírito original, você pode pegar da Penguin, tá bom? Eu precisaria fazer uma análise mais detalhada das duas, mas eu não me lembro de ter pegado algum erro na da Penguin. Na da Antofágica, eu não diria que foi um erro, mas foi uma tradução, no mínimo, curiosa para uma certa passagem, tá bom? E a da LPM, eu também achei boa, mas a edição é uma edição muito, 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 muito simples. Então, eu acho que no custo-benefício, a da Penguin seria melhor, tá bom? Então, resumindo, caso você queira, caso você possa, recomendo as duas, da Penguin e a da Antofágica, tá bom? O original, o Dickens não é um autor tão fácil assim, porque ele tinha um vocabulário muito amplo. Então, especialmente nas descrições da comida, tá? Das festas, ele era muito detalhista, então eu acho que você sofreria um pouquinho para lê-lo em inglês. É impossível? De forma nenhuma, mas não é a coisa mais fácil do mundo. Beleza? Então, eu queria falar mais desse vídeo aqui, eu queria falar sobre a condição nas fábricas, eu queria falar mais sobre a vida do Dickens, eu queria falar mais sobre os demais livros dele, mas vamos deixar para outros vídeos, porque afinal de contas, o que não falta aqui são dias para que eu encha com vídeos, tá bom? Então, me perdoem aí pelo pequeno sumiço dos últimos 3 dias. Vamos voltar com tudo agora. Caso você tenha gostado do vídeo, por favor, deixe aqui o seu like. Deixe um comentário, ou elogiando o vídeo, criticando talvez. E também me pedindo, né, me deixando sugestões para outros vídeos sobre o Dickens ou sobre outras coisas, tá bom? Compartilhe o vídeo e, por favor, se você não é inscrito no canal, inscreva-se de acho, tá bom? Porque os vídeos aqui vão continuar saindo de forma quase fabril. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal do Raul. Abraço!